Boa noite. Boa noite. Bem-vindos, bem-vindas à nossa roda de meditação. Boa noite. O nome do livro: As 5 Feridas Emocionais, de Lise Bourbeau. As 5 Feridas Emocionais. Como eu falei ontem, tem um olhar dela que eu gosto, algumas coisas questiono, mas não deixa de ser um bom livro. Boa noite. Friozinho aqui em São Paulo, pleno janeiro, né? Aliás, tem muita gente ruinzinha, porque de repente um calor enorme e de uma hora para outra um frio. Muito bom. Então, sejam todos bem-vindos. Vamos dar seguimento aqui na nossa troca e já a gente começa então com a meditação. O Rio também tá com tempo feinho. As 5 feridas emocionais. As 5 feridas emocionais. Isso. Muito bom. Hoje eu vou falar rapidinho, né? Não dá para aprofundar muito. De uma outra ferida que talvez a maioria já tenha vivenciado, que é a ferida da traição. E podemos dizer que poderiam ser uma das crianças feridas. Traição. Não necessariamente quando a gente fala em traição, a gente fala só em infidelidade. Quando a gente fala de traição, nós estamos também falando de experiências emocionais, de quebra de confiança, de imprevisibilidade e dói. E como dói. Então, muitas vezes a gente vivencia aí, né, nas relações, não só em relações amorosas. Quando criança, lembra que o evento, para se tornar uma ferida, depende da experiência interna da pessoa, né? Mas a gente fala em probabilidades, né? Possibilidades. Então, na criança, ela pode começar a ter uma ferida, né, de traição nas promessas não cumpridas repetidamente, né? Não é uma promessa, mas quando aquilo acaba virando uma dinâmica ali, né, dentro da relação. Quando tem adultos muito inconsistentes, então também acaba sendo uma dinâmica ali que nunca dá para gerar uma confiança, vamos dizer assim. E quebras de expectativas frequentes. A criança, ela não tem, né, a nossa autorregulação. A criança, ela é muito mais emocional, né? Ela não tem o córtex
pré-frontal amadurecido. Então ela cria expectativas e então por isso a necessidade, né, de a gente manter uma conversa sincera, explicar, falar, enfim. Então essa quebra também pode gerar esse tipo de ferida, né? A criança sempre é muito verdadeira. Então, diante dessa ferida, obviamente a psique vai se organizar para se proteger, como qualquer outra ferida. E aí nasce as características, né, mais das pessoas. Então, no adulto, a gente pode perceber, né, não é que todo adulto assim tem uma ferida de traição, mas pode estar relacionado, né? Então são adultos com dificuldade de delegar, porque o delegar requer, né, você confiar no outro. É uma pessoa um pouco mais intolerante às falhas, aos erros dos outros. Também acaba tendo uma expectativa elevada com as pessoas, mas acaba às vezes se frustrando frequentemente, né? Uma necessidade de antecipação maior, tem uma dificuldade de confiar, uma necessidade de controle. Aqui nasce o perfil controlador, muito na tendência, ou melhor, na questão de se proteger, tá? Então, perfil controlador nasce muito de feridas de traição, de não confiar no outro, tá? Não confiar no ambiente, enfim. Então, é uma pessoa que possivelmente vai precisar ir em busca de um controle maior, porque isso vai gerar para ela, né, um ambiente mais seguro, confiável, né, vamos dizer assim. Então ela se frustra mais com os erros dos outros. Por quê, Jana? Porque ativa a memória de decepção dela, tá? Então tem esse... Lembra que a gente acaba... Muitas coisas são gatilhos para nós, né? E normalmente ela tem um cansaço emocional que é bem silencioso. Por quê? Ela tá nessa dinâmica de controlar tudo e todos, né? Vamos dizer assim. Ela não percebe muito esse cansaço. Esse cansaço pode ser se manifestado numa irritação. Sabe aquela pessoa que tá sempre irritada? Às vezes é um cansaço emocional muito escondido, mas que nasce ali de uma tendência de controle de tudo, tá? E nas relações, normalmente é uma pessoa que vai testar o outro, vai testar a confiança do outro, né? Vai ter dificuldade em pedir ajuda, porque acaba sendo uma pessoa, sabe aquela pessoa que dá conta de tudo? Como ela tem dificuldade em confiar no outro, ela acaba meio que querendo abraçar o mundo com os braços, com as pernas. Então tem essa dificuldade de pedir ajuda. Então ela tem esse medo de depender do outro. Então ela acaba se atribulando demais por conta disso. Então a crença maior dela é: se eu confiar, eu posso me decepcionar. Então, na tentativa de evitar essa dor, ela vai construindo, né, comportamentos de compensação disso, tá? Então, pensa numa pessoa que tá sempre em vigilância. É difícil para ela permitir que as coisas fluam, né? Achar que dá para confiar no próximo. Não, ela não é uma pessoa muito relaxada, vamos dizer assim, nem nas relações. Normalmente são pessoas muito responsáveis, muito organizadas, muito determinadas, enfim.
Então, tudo tem seu lado bom, mas a questão aqui é sempre a gente perceber aonde, na evitação da dor, aonde isso vai poder nos levar, né? Então, não relaxa. Essa vigilância o tempo todo, assim, tá? Sem leveza, sem fluidez, né? Então, um nível de controle grande, tá? Mas é isso. Tentem ver aí onde pode ter nascido, né, essa ferida aí, não só lá na criança, mas às vezes na adolescência, enfim. Então é isso. Então vamos meditar um pouco para ver se na meditação a gente se permite fluir, ok? O convite da meditação vai mais ou menos nesse sentido, tá bom? Mas é isso. Então, normalmente a pessoa que sofre uma infidelidade, aí realmente acaba sendo potencializa mais até, principalmente nas relações com o outro, né? Então vamos lá. Sente-se de uma forma confortável, coluna ereta, alinhe o queixo, repouse suas mãos da melhor maneira que for para você e vamos meditar. Respire, faça uma inspiração profunda. E ao expirar, feche gentilmente os seus olhos. E ao fechar os seus olhos externos, abra os olhos da alma. E volte o olhar para dentro de si. Respire profundo, devagar e amorosamente. E a cada respiração, caminhe para encontrar seu eu interior, a sua essência. Respire. E através da sua respiração, você ancora a conexão com esse espaço sagrado dentro de você. Respire. Relaxe qualquer ponto de tensão no seu corpo. Vá serenando seus pensamentos, se mantendo presente através da sua respiração. Lembrando que quanto mais profunda for a sua respiração, quanto mais devagar for a sua respiração, quanto mais amorosa for a sua respiração, mais fácil será a sua meditação. Respire profundo
soltando o ar sem nenhuma pressa. E o meu convite é que você possa imaginar, sentir um rio. Ele não corre apressado, ele não para com medo das curvas, ele simplesmente segue. Às vezes não sabe exatamente por onde vai passar, mas ainda assim, confia no caminho. Então observe essa imagem por um instante. Então imagine, visualize e sinta que você é esse rio. Como se a sua respiração, nesse momento, fluísse, sem pressa, naturalmente, como um rio. E perceba que em muitos momentos da vida você tenta conduzir cada detalhe do trajeto, como se precisasse garantir que tudo sai exatamente da maneira que espera. Mas você é rio, e o rio não faz desta forma. Ele se move, contorna, se adapta e segue. Sinta todas essas possibilidades dentro de você. Respire e perceba se existe em você alguma parte rígida, tentando manter tudo no lugar, evitando qualquer imprevisto. E respire profundo. E ao soltar, imagine essa rigidez ficando mais suave. E respire dentro dessa imagem. Respire profundo. Permita o rio fluir. Porque ele não é ingênuo. Ele apenas sabe que não precisa controlar cada curva para continuar fluindo. Vai sentindo seu corpo. Imaginando-se fluindo pela vida com um pouco mais de leveza, se permitindo responder ao que aparece,
ao invés de tentar antecipar tudo. Mais uma vez, vai imaginando-se fluindo com a vida e sentindo como isso traz leveza, descanso. E por um instante, respire, sentindo a sua fluidez. Respire profundo, devagar, amorosamente. E assim como o rio, você também pode confiar no caminho enquanto segue. E talvez você possa integrar essas palavras: eu posso seguir sem precisar controlar e prever tudo. Faça mais uma respiração profunda. Vai trazendo a conexão com o seu coração. E através dessa conexão, exerça a gratidão no dia de hoje. Respire, traga consciência para a sua respiração. Traga consciência para o seu corpo. E no seu ritmo, no seu tempo, bem devagar, vai voltando pro aqui e agora. E assim que se sentir pronto, pronta, amorosamente, vai abrindo os olhos. Muito bom. Gratidão. Namaskar. Que a gente confie na fluidez da vida. Muitas vezes não é fácil. Na verdade, a gente faz muito dessas coisas todas como proteção. Mas na medida que a gente vai tomando consciência de que é possível, né? Talvez ajustar para que as coisas fiquem mais leves. Muito bom. Então, obrigada mais uma vez pela companhia, pela presença, pela troca.
Amanhã a gente se encontra. Beijo no coração. Linda noite. Até amanhã.